Abram suas Bíblias, por gentileza, lá no livro de Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, verso 26 e 27. Livro de Tiago, capítulo 1, 26 e 27. E hoje a conversa que eu quero ter com os irmãos, dentro da nossa série de mensagens, a nossa série de mensagens é Relevantes, repensando o nosso papel na sociedade. Mas ao longo dessa série de mensagens, nós trabalharemos subtemas. E o subtema de hoje é: uma igreja relevante busca a justiça. Então, na semana passada, nós refletimos que uma igreja relevante, ela serve a comunidade, ela está intrinsecamente ligada na comunidade, servindo a causa da comunidade, servindo as necessidades da comunidade. E quando eu falo e me refiro à comunidade, não é só comunidade congregacional, mas é comunidade fora das nossas quatro paredes. E hoje, para repensarmos a nossa relevância na Vila Pinho, nós precisamos ser uma igreja que busca a justiça. E assim, o Tiago ele vai dizer no capítulo 1, nos versos 26 e 27. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Amém? Amado Deus, essa é a sua palavra e nós clamamos ao Senhor para que, através do teu Santo Espírito, o Senhor fale aos nossos corações nessa noite, gerando transformação nas nossas vidas e na nossa mente, no nome de Jesus. Amém. Quando eu era criança, eu me recordo de uma cena, e cenas que nos marcam, né, são poucas, né, na nossa vida. E eu me recordo de uma cena que me marcou muito com meu pai, vendo TV. Era uma cena de pessoas passando na TV sendo brutalmente castigadas. E ali eu não sabia muito por quê. Elas estavam sofrendo, sendo castigadas, e ali parecia uma guerra, pessoas chorando, sofrendo. E eu criança ainda, né? E crianças geralmente têm um olhar sensível, né? E conseguem se comover com algumas coisas das quais, às vezes, quando cresce, a gente perde a sensibilidade. A gente fica tão turrão com algumas coisas que algumas coisas que antes nos tocavam não nos tocam mais. E me deparando com essa cena, eu chorando, comecei a chorar e perguntei para o meu pai: pai, por que as pessoas sofrem no mundo? Por que está acontecendo isso? E aí meu pai, né, perguntas típicas de criança, né? Criança gosta de fazer uma pergunta difícil para os pais. Quem é pai aí sabe, né? Geralmente vem com umas pérolas, que aí o pai tem que dar uma, né? Criança é maravilhoso. E eu soltei essa para o meu pai. E aí meu pai tentou me explicar um pouco aí da queda, né? As consequências que a queda teve na humanidade. E por conta da queda, nós sofremos. Por conta da queda, nós passamos por momentos ruins. Por conta da queda, nós morremos. Por conta da queda, nós choramos. Por conta da queda, nós somos separados. Isso é muito triste. E diante disso, diante dessa realidade, eu achei injusto, né? Seres humanos, pessoas, passando por situações das quais minimamente eram desumanas. E quando nós nos voltamos para as Escrituras, nós começamos a observar ao longo do Antigo Testamento até o Novo Testamento, a palavra ela se desenrolando e trazendo para nós a consciência de que o objetivo de Deus, além de nos salvar e reconectar a sua humanidade, é tornar um mundo justo. Tornar um mundo onde diferenças, onde algumas coisas não serão impeditivos para que as pessoas
tenham e obtenham também a felicidade. E nós temos visto cada vez mais no nosso mundo a injustiça ganhando patamares sem precedentes. E a injustiça, muitas das vezes, nós não gostamos de conversar nos nossos púlpitos, visto que estamos mais preocupados, né, não é mesmo, com o céu. E já que eu sou um ser celeste e a minha casa é o céu, para que eu vou me preocupar com esse mundo? Se eu estou esperando a volta de Jesus, qual que é o meu envolvimento real com esse mundo caído? Eu não tenho nenhum envolvimento com isso aqui. Eu não tenho que esperar nada de bom disso aqui. O meu contato é com o céu. Eu não quero saber de pessoas sofrendo. Eu não quero saber que do outro lado da minha rua tem uma pessoa igual a mim, um ser humano, passando por dificuldades, porque o meu lugar é o céu, afinal de contas. E ao passo em que nós vamos amadurecendo, e quando eu digo amadurecendo, eu não digo só no quesito fisiológico, mas eu quero trazer aqui essa maturidade espiritual, quando nós começamos a enxergar as Escrituras com uma outra perspectiva, e saímos da perspectiva infantil, e chegamos em uma perspectiva madura. E o que é essa perspectiva madura? Entender que o Evangelho de Jesus, ele não está com o objetivo apenas de fazer seres humanos que serão um dia arrebatados e vão para o céu e que não têm nenhuma responsabilidade com o aqui e o agora. Pelo contrário, o que nós vemos nas Escrituras é um chamado de Cristo para as nossas vidas, para que esse Evangelho que nos salva e nos teletransportará para o reino do seu Filho, antes de que essas coisas vindouras aconteçam, esse reino, esse sangue que foi derramado e que nos salvou, precisa acarretar em obras da salvação aqui nesse mundo. O sangue que nos remiu, que nos salvou e nos limpou, ele precisa gerar em nossos corações obras que o glorifiquem. Então eu já expliquei aqui o significado de quando Jesus está ensinando o Pai Nosso, santificado seja o teu nome. E o que é esse santificado seja o teu nome? É que onde quer que nós coloquemos a planta dos nossos pés, nós somos representantes de Deus. Estamos representando o nome de Deus. E o problema é que há algumas pessoas que representam bem e outras pessoas representam mal. Então quando Jesus diz, santificado seja o teu nome, é que quando nós colocamos a planta dos nossos pés, nós estamos dizendo para aquele ambiente, Deus precisa ser glorificado. Ele é Senhor e Rei. A sua glória precisa ser magnificada. Todos os povos precisam reconhecer que Ele é o Senhor. Mas quando nós nos envolvemos em coisas que não estão verdadeiramente ligadas ao que o reino quer que nós façamos, nós nos perdemos da real missão pelo qual nós fomos chamados. E aí, o evangelho do reino nos convida, e os irmãos que estão conversando com a gente aí no Clube do Livro vão estar inteirados, a gente tem conversado muito sobre isso, sobre uma realidade do evangelho que nos convoca para não viver uma teologia escapista, um evangelho escapista. E o que é esse evangelho escapista? É aquela realidade de que Deus me salvou, fui salvo e remido pelo sangue do Cordeiro, agora eu vou esperar o reino dos céus, mas eu não tenho nada a ver com o pobre, não tenho nada a ver com a viúva, não tenho nada a ver com os que passam fome, não tenho nada a ver com aqueles que estão caminhando a passos largos para uma eternidade sem Cristo. Afinal de contas, eu fui salvo, né? O problema é do fulano, porque a salvação é individual. Eu já peguei a minha salvação, agora que se dane o outro. E aí, gente, o evangelho de Jesus, ele nos mostra que essa teologia escapista nada tem a ver com a ótica do evangelho. E aí, C.S. Lewis, como nós já mencionamos em algumas outras oportunidades, ele vai dizer que essa esperança que o cristão tem do mundo vindouro traz para a gente uma perspectiva. Aqueles que realmente mais têm esperança no mundo vindouro
são aqueles que mais fizeram na sua era presente. São aqueles que mais se engajaram na causa do evangelho. E o que é a causa do evangelho? Aí a gente entra no texto. Olha o que Tiago está falando. E aqui, gente, estamos deparando com uma das cartas, se não a mais prática do que é o evangelho. E Tiago, aqui hoje cedo, nós conversamos sobre a capacidade que o texto bíblico, por se tratar de um livro histórico, além de um livro sacro, é um livro histórico, a capacidade em que nas linhas em que os autores vão, eles vão, de certa forma, revelando um pouco do seu temperamento e a realidade a qual eles estavam vivendo. E aqui, o apóstolo Tiago, no caso aqui, provavelmente irmão de Jesus, ele descreve categoricamente uma carta inteira de exortação. E Tiago, ele está indo aqui enfaticamente nos ricos que eram extremamente descompromissados com a causa dos seus irmãos. E aí, meu irmão, o livro de Tiago é uma carta prática. Se você quer aprender o que é o evangelho, leia Tiago. É assim, rapidinho você lê. E você vai aprender o que é o evangelho. E aí, o texto a qual nós lemos, o Tiago, ele vai tratar no verso 26 e 27 a respeito daquelas pessoas que se consideram religiosos. E o contexto anterior é que ele vai dizer, olha, gente, vocês têm que parar de viver apenas de língua, apenas de lábios. Falar que é filho de Deus é muito fácil. A questão é, vivam, a sua vida diz realmente que você é um filho de Deus? Porque hoje nós vemos cristãos nominais. Cristãos que buscam o objetivo de querer parecer, e eu já trouxe isso aqui pra gente, não queiram parecer cristão, seja verdadeiramente um filho de Deus. Querer parecer, eu posso vir aqui na frente, levantar a mão, adorar a Deus, mas lá na minha casa eu trato mal a minha esposa. Trato mal os meus filhos. Trato mal a minha família. Então eu já falei aqui que ser um filho de Deus e um discípulo de Jesus não é sobre a sua performance religiosa. Mas é sobre o quem você é em essência. O que as suas atitudes dizem. O que as suas atitudes fazem em prol do outro. Porque a sua salvação, concedida por Cristo, precisa, meu irmão, desembocar em obras de bênção em favor do seu igual. Do seu próximo. E aí entram os atos de justiça, onde nós não estamos envoltos em uma teologia e uma perspectiva do céu que nos isenta do outro, mas nos faz enxergar com sensibilidade a necessidade do outro. E ao passo em que fui amadurecendo essa perspectiva de evangelho, entendi que o evangelho de Jesus é muito mais do que domingos. O evangelho de Jesus é muito mais do que performance. O evangelho de Jesus é sobre os efeitos que esse evangelho causa na nossa vida. O quanto somos bênção para a vida do outro. E aí Tiago, ele diz, se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. E sua religião não tem valor algum. E aí o primeiro ponto da nossa reflexão é que Tiago vai trazer para a gente que a prática busca, é isso mesmo. A prática da justiça, ela revela a verdadeira religião. Então, quando nós começamos a praticar a justiça, nós estamos nos envolvendo com aquilo que realmente Cristo quer que nós façamos. E o que significa a palavra religião no termo original, né, do latim, religare, que é o religar. Trazer conexão de novo, conexão com o divino. E aí nós vemos que, no sentido original da parte de Deus, realmente é isso, é Deus querendo reconectar a nossa relação com Ele, que um dia foi rompida.
E a verdadeira religião, que o apóstolo Tiago ele vai dizer, a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Então a prática da justiça revela a verdadeira religião, o verdadeiro evangelho. E a minha pergunta: o quanto você tem se preocupado com a causa, como a gente já mencionou, dos menos favorecidos, dos desassistidos, daqueles que estão passando por dificuldades? Aí talvez você pode pensar, mas eu sou pobre, como eu vou pensar no outro? Não tem nem para mim? Será que não tem mesmo? Sempre tem alguém pior que a gente. Quando você muda essa perspectiva, você vai ver que tem gente sim que podemos ajudar. E essa justiça que provavelmente governos não proporcionam, o evangelho nos faz criar uma perspectiva de que se está errado e ninguém faz nada, e eu sei que está errado, a batata está na minha mão. Eu preciso fazer algo. O evangelho, ele começa a causar uma inquietação na nossa mente, uma espécie de formigamento, que eu vejo alguém, um irmão, uma pessoa em necessidade. E se eu não faço algo, você pode ter certeza, você que tem o Espírito Santo, quando você deixou de fazer algo que você tinha que fazer, você vai sentir lá uma martelada. Por que você não fez? Por que você não fez? E você vai ficar, eu poderia ter feito. Porque a verdadeira religião, meus amados, não é sobre o quanto nós acumulamos. A verdadeira religião não é sobre a casa que Deus pode te dar. A verdadeira religião não é sobre o quanto rico você pode ficar através de Deus, através do nome de Cristo, através da Bíblia. Mas é o quanto eu amo o meu irmão, o meu próximo. O quanto eu consigo me colocar no lugar dele. Porque a capacidade de se colocar no lugar do outro é uma empatia que o Espírito Santo tem capacidade de gerar em nós. E é interessante, amados, que o apóstolo Tiago está chamando a atenção, não era de pobres, mas de ricos. Se nós temos a obrigação, se nós temos a responsabilidade de ajudar os menos favorecidos, os ricos têm grande responsabilidade também em ajudar. Então talvez, meu irmão, você tenha uma boa condição, você tem um bom salário, e aí, meu irmão, parte daquilo que você recebe, na minha perspectiva, como um discípulo de Jesus, precisa impactar e alcançar outra vida. O evangelho é a revolução da generosidade. Porque quando eu vejo que tem em abundância na minha casa, e sei que falta na casa do meu irmão, eu preciso, como uma obrigação moral, ética, e um pacto que eu tenho para com Cristo em ajudar aquelas pessoas que carecem. E Lorena Chaves, ela tem uma música, e ela diz o seguinte, abre aspas, você liga à TV, não se entristece mais com o que vê. Está em todos os jornais, mas você é indiferente, nada faz. Aonde está o seu amor? Para onde foi? De onde vem o que você sente por alguém que está a sofrer por não conhecer aquele que pode fazer todas as coisas? Todas as coisas. Por que esconder a luz daqueles que estão em escuridão? Como pode alguém viver com Deus sem amor e sacrifício? Como se acostumar com a dor e a miséria sem se comover? Como admitir, viver para si e dizer, não tenho tempo para mais nada, fecha aspas.
Essa música, ela traz pra gente uma realidade. E o meu medo, amados, é olhar para o jornal, olhar para a TV e ver pessoas sofrendo e não me comover com o sofrimento alheio. Eu entendo que se o sofrimento humano me é normal, eu estou morrendo aos poucos por dentro. E eu preciso lutar por justiça. E uma igreja que é relevante em sua comunidade, ela luta, ela busca a justiça. E o que é a justiça? O que nós entendemos como justiça? Se tem crianças na nossa comunidade, e aqui eu me refiro à igreja, todas as crianças, a maioria tem uma condição de poder usar uma boa roupa, um bom calçado. E se nós temos crianças na nossa comunidade que não têm essa condição, é injusto. A gente tem que fazer com que elas também tenham. Justiça, amor, compaixão. Se há pessoas na nossa comunidade que falta-lhes o básico para viver, é injusto. Porque se eu tenho, por que meu irmão que é igual a mim não tem? Eu preciso fazer o máximo para que ela também consiga. Somos uma comunidade, somos um corpo de Cristo, precisamos amar. Mais uma vez, a religião que Deus, nosso Pai, aceita como pura é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades. Dificuldades. E não se deixar corromper pelo mundo. E aí eu vou trazer um parâmetro histórico: quem eram as viúvas e os órfãos no tempo bíblico. Isso aqui não é um problema social da época dos apóstolos. É um problema social desde a antiga Jerusalém. Desde os profetas. E aqui a gente está falando de 700 anos antes de Cristo. E aí, quem eram os órfãos? Os órfãos provavelmente eram os estrangeiros. No Antigo Testamento você vai ver Deus falando: cuidam dos órfãos, das viúvas e dos estrangeiros. Cuidem deles. Porque quem era viúva? Na época, nós não temos nós não vivíamos, né? O povo não vivia numa época onde hoje a mulher ela sai para casa para trabalhar, sai de casa para trabalhar. Hoje a mulher ela consegue ter essa capacidade de independência, de ir, romper e conquistar. E até porque também hoje o custo está um pouco alto. Hoje só o homem não consegue bancar uma casa, né? Hoje está bem difícil. E hoje as mulheres bravamente estão saindo dos seus lares para trabalhar. E além de trabalhar no secular, lá fora, tem muito trabalho em casa. Que muito marido não ajuda. Ah, isso é coisa de mulher. Lavar vasilha é coisa de mulher. Varrer casa é coisa de mulher. Cuidar de filho é coisa de mulher. Aí a esposa trabalha fora, cozinha, lava, faz tudo. Aí eu vou dizer: meu irmão, não seja esse tipo de marido. Ame a sua esposa. Ajude a sua esposa. Porque da mesma forma que você está saindo para trabalhar, ela também está. Vamos equilibrar as coisas? Certo? Amor. Porque amor só de palavra não vai adiantar nada não, viu? Faça algo. Ame também. Tá bom? Lavar vasilha não vai afetar em nada a sua masculinidade. E diante disso, nós começamos a perceber que as viúvas, elas quando perdiam seus maridos, elas ficavam sem nada. Elas, gente, literalmente mendigavam. Passavam necessidade. Necessidade. Isso é muito triste. Enquanto ela não conseguisse um outro marido, ela passava necessidade. Então Deus via a situação das viúvas, que eram suas filhas, e ele fala: cuidem das viúvas e das suas dificuldades. Da mesma forma, os órfãos. E quem eram os órfãos? Aqueles que não tinham pai e mãe. Que quase não tinham uma identidade. Era quase que um desconhecido na sociedade. E Deus fala: cuidem deles. E aqui, gente, estamos diante de um problema social. E se o Deus que nós servimos se importava com as causas e os problemas sociais da sua época, por que a gente não preocupa com os nossos?
se o Deus eterno e Senhor se preocupava. Porque ele via no arraial de Israel a injustiça. É meu filho, mas está faltando o de comer, sendo que o outro meu filho também tem o que comer. É injusto. Então, cuidem uns dos outros. Essa era a realidade dos órfãos. E os ricos não tinham nada a ver com isso. E aí Tiago ele fala, olha, a riqueza de vocês vai arruinar vocês. Porque ao invés de vocês abençoarem o outro, vocês estão vivendo para vocês mesmos. Vocês estão ignorando aquilo que o Senhor deixou instituído. Então, amem os outros. Não pense que você está praticando a sua religião, está adorando Deus, se diz um religioso, se a sua obra te diz o contrário. Meu irmão, Deus não se interessará na sua oração se você sabe que o seu irmão passa por problemas e você não socorre. O evangelho precisa nos impactar ao ponto de que nós estendamos a mão. Porque mais do que nos conectar com o Pai, a nossa conexão com Ele nos conecta uns aos outros. Então essa conexão nos torna sensíveis, amáveis, empáticos, amorosos, ao ponto de partilhar. E as igrejas mais bem-aventuradas na Ásia Menor não eram as mais ricas. Eram as mais pobres. Porque elas conseguiam tirar do pouco que elas tinham para abençoar os apóstolos, abençoar os irmãos necessitados, as viúvas, os órfãos em seus problemas. Então, uma igreja, para ser relevante, ela busca por justiça, pois a verdadeira justiça revela a verdadeira religião. E o segundo ponto, nós vemos que lutar pelos oprimidos é um dever do povo de Deus. Olha o que Isaías, capítulo 1, verso 15 e 20. Profecia de Isaías, da parte de Deus, vai dizer. E aqui, gente, capítulo 1 de Isaías, Deus, ele desce a marretada em Israel. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos, verso 15. Mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Levantem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem. Busquem a justiça. Acabem com a opressão. Lutem pelos direitos do órfão. Defendam a causa da viúva. Venham. Vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, como lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Mas, se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem fala. E aqui, irmãos, nós estamos diante de um contexto em que o povo de Israel está andando errante. Os reis, os sacerdotes, os escribas, todos estavam vivendo em uma corrupção sem medidas. Sacrifícios eram feitos de forma despretensiosa. O temor a Deus e ao culto ao Senhor estava sendo feito de qualquer forma. E o de qualquer forma, eu não me refiro à performance. Eu me refiro ao coração e às motivações internas. Eles estavam fazendo tudo isso. E aqui estava tendo tanta corrupção que eles estavam desviando todo o olhar e o foco para coisas que não eram verdadeiramente necessárias. Passando pano para os opressores, coniventes com a opressão dos pobres. E aí, Deus, ele, mais uma vez irritado com essa realidade que o povo estava vivendo, ele diz, aprendam a fazer o bem. E aqui, meus irmãos, nas Escrituras,
Buscar a justiça ou fazer a justiça significa fazer o bem. Fazer justiça é fazer o bem. Fazer justiça ou promover justiça é promover um ambiente onde pessoas não são exploradas, não são ridicularizadas, onde pessoas têm os seus direitos ouvidos, onde pessoas têm a liberdade de expressar suas opiniões. E a opressão, amados, nós vemos no trabalho, nós vemos em relacionamentos, casamento, nós vemos a opressão na igreja. Hoje nós conversamos, por exemplo, do problema que alguns líderes religiosos têm em uma ovelha que questiona, que pergunta. E aí ele acha que é desobediência, acha que por perguntar, e às vezes é pergunta honesta. Fulano só quer saber. É o fulano, você está desobedecendo o bispo, o apóstolo, o pai apóstolo, o arcanjo, o querubim. Porque eles gostam de título, né? Chamar de irmão, já não é irmão não, irmão. É bispo. É outro patamar. Irmão é quem está na cadeira. Gente, misericórdia. E aí essa opressão existe no ambiente religioso. Onde alguns líderes tratam os seus liderados como dominadores. Fulano, onde você vai? Você vai viajar? Mas você vai viajar mesmo? Fulano, Deus está falando aqui para mim que não é para você viajar. Fulano, não faz isso não. Fulano, não faz aquilo. Fulano, faz isso. E aí começa a tratar as ovelhas como marionete. Como o gado, né? Você toca, o povo vai para lá. Toca e vai para cá. E aí, irmãos, isso não é liberdade que o Espírito Santo traz. Porque a liberdade que o Espírito Santo traz é a capacidade que ele nos dá de entender que, antes de tudo, o homem que vos fala nesse púlpito é um irmão seu, é servo. E é tão discípulo de Jesus quanto você. E juntos estamos na mesma jornada de fé. E queira Deus nos permanecer firmes, fiéis, até o fim. Até o fechar dos nossos olhos. Então, meu irmão, não pense que eu sou melhor que você. A única coisa que pode ter de diferença são níveis de conhecimento. E de funções que o Senhor nos coloca, mas nós somos discípulos. Irmãos, na caminhada. E juntos estamos caminhando na direção do reino. Então não são títulos, não são nomenclaturas que são pretexto para a dominação. Porque há muitas pessoas que dominam as outras. Pelo simples fato de se sentirem poderosas. E aqui em Israel, nessa situação, o povo estava vivendo isso. O povo estava vivendo uma opressão tamanha em que as pessoas estavam sendo esquecidas. O órfão estava sendo esquecido. A viúva estava sendo esquecida. E esses, de igual modo, Deus falou, cuidem deles. Amem eles. Então, amados, nós precisamos entender que lutar pelos oprimidos é um dever do povo de Deus. E aí, se a gente for analisar aqui na Vila Pinho, muitas pessoas estão passando por necessidades. E assim, não é tudo que a gente vai conseguir fazer. A gente não vai conseguir cumprir uma obrigação do Estado. Mas onde o Estado não alcança, a igreja tem que fazer o mínimo para, dentro das suas devidas proporções e competências, tentar fazer o máximo que está ao seu alcance. E aí, meus irmãos, se eu ajudo alguém, se o Wagner ajuda alguém, se a Darlis ajuda alguém, e cada um de nós ama alguém em amor, olha a quantidade de pessoas que nós não alcançamos. Olha a quantidade que essa igreja não consegue avançar a fim de que essas pessoas sejam alcançadas. E aqui eu não me refiro apenas com o quesito
alimentício, mas também espiritual. Quantas pessoas estão passando por necessidades psicológicas, precisando de oração, precisando de um cuidado, apenas serem ouvidas. E nós não paramos para ouvi-las, serem ouvidos. Porque falar a gente gosta. Mas falar... E aí o Tiago, nessa mesma carta, ele fala: sejam tardios para falar, e estejam atentos para ouvir. Ouçam. Ouçamos os questionamentos. Ouçamos as necessidades. Ouçamos o que as pessoas à nossa volta estão clamando. Porque elas estão clamando, amados. E aí, Deus convoca o povo para refletir. Venham, vamos refletir juntos. Refletir o quê? Sobre aquilo que eles estavam fazendo. Para, amados, olharmos para o próximo, a gente tem que remover as nossas más obras. Ele vai dizer: removam suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem. Busquem a justiça e acabem com a opressão. Irmãos, acabar com a opressão é algo que nós precisamos fazer. Então, se alguém no seu trabalho está vivendo uma injustiça, nós como cristãos, nós não podemos ver a injustiça e ficar calados. Mas eu vou ser mandado embora. Há formas e formas de mostrarmos insatisfação com a injustiça. Não estou te falando para você incendiar o seu trabalho, mas para buscar a justiça. O que é justo é justo. E a justiça, gente, é em todos os parâmetros da nossa vida. Ser voz daqueles que não têm. Ser ouvidos daqueles que não são ouvidos. E aí, ele vai dizer: lutem pelos direitos do órfão e defendam. E aí, amados, hoje o órfão, a viúva tomaram outras formas. Há tantas pessoas que sofrem nessa sociedade por falta de igualdade, por falta de amor. E o evangelho é a resposta. O evangelho não é um poder político. O evangelho não é uma bancada evangélica no Congresso. O evangelho não é uma pauta de lei em um estado laico. Esquece. Mas o evangelho, ele consegue trazer uma vista com as nossas lentes para que nós enxerguemos o mundo. Façamos do mundo, então, um lugar mais justo, igualitário, onde o amor reina. Porque, sabe, gente, a esperança que eu tenho é que o reino de Deus, ele vai ser estabelecido. E sabe onde vai habitar? O que vai habitar no reino de Deus? A justiça. Não haverão mais diferenças de cores, etnias, gênero. No reino de Deus, não existe mais judeu, grego, homem ou mulher. No reino de Deus, somos todos amados e discípulos de Cristo. Alvos de um amor incompreensível, pelo qual todo tipo de gente, e quando eu falo todo tipo de gente, é todo tipo de gente, é alvo desse amor. Um amor pelo qual é sem barreiras. E então, amados, nós precisamos lutar pelos direitos do órfão e defender a causa da viúva. Qual viúva está próximo de você? Qual órfão está caminhando à sua proximidade? Ame-o. Chame para perto. Pergunte a sua necessidade. E às vezes são poucos que vão trazer dificuldades financeiras, mas espirituais, de um ombro amigo, de uma pessoa para ouvi-la. Seja uma extensão da graça de Deus para a vida das pessoas à sua volta. Nós conseguimos ser isso. É para isso que nós fomos chamados. E por fim, Jesus espera que tenhamos fome e sede de justiça.
Olha só o que ele vai dizer em Mateus 5, 6, nas bem-aventuranças. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois eles serão fartos. Lute por justiça, porque o reino de Deus será o seu destino. Lute por justiça, porque você estará lutando a luta e a causa de Deus. Lute por igualdade à sua volta, porque o Senhor se agrada disso. Não permita que explorações, não permita que extrapolações dos direitos aconteçam à sua volta. Não permita. Nós não podemos permitir. Quando um ser humano, uma pessoa, um irmão, um igual, tem a sua humanidade ferida, ele é uma imagem e semelhança do Criador. Nós não podemos deixar. Porque o meu irmão é uma extensão de mim. Se ofende ele, está me ofendendo. Então eu não posso deixar. Então, todo tipo de preconceito ou todo tipo de opressão precisa ser banida e combatida à luz do Evangelho. À luz do Evangelho. Não é fogo nos racistas que vai resolver o problema. Não é. Não é bandido bom, bandido morto que vai resolver o problema. O Evangelho ele não compactua com essas ideias. Mas é através da mensagem do amor e da graça que seremos capazes de, aos poucos, transformarmos o meio à nossa volta em um ambiente onde a justiça é celebrada, onde a justiça é evidenciada e ela é praticada. E isso nós precisamos começar na nossa comunidade de fé. Para que nós sejamos relevantes na sociedade, precisamos ser primeiramente relevantes uns aos outros. Então, primeiro, quer você está precisando de ajuda, irmão? Tamo junto. O que tiver ao meu alcance, conta comigo. Irmão Silas, está passando por alguma dificuldade? Cara, não tenho dinheiro não, mas se você precisar de mim, vamos junto, vamos caminhar. E juntos, vamos construindo digamos que, um pedacinho e um prelúdio do reino de Deus na nossa comunidade, onde a justiça habita. E que Deus nos ensine a ser uma comunidade relevante, pois uma comunidade relevante busca a justiça. E a justiça é a prática do bem ao nosso igual e ao nosso irmão. Que Deus em Cristo nos abençoe e não nos permita viver de forma a ignorar o cuidado de Deus para as nossas vidas e para a vida do nosso próximo. Mas que nós busquemos sempre fazer o bem. Porque o que nós fazemos, muitas das vezes, é resultado da existência ou não do Espírito em nós. Então, que os seus atos possam realmente evidenciar o Deus que habita em você, no nome de Jesus. Amém? Deus em Cristo nos abençoe. Vamos orar, agradecendo a Deus. Querido Deus, eterno Pai de infinita graça, bondade, misericórdia, nós queremos louvar ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por todo amor, por toda graça. E nós queremos agradecer ao Senhor, Pai, porque a Tua palavra nos ajuda e nos instrui até como